Oi, vamos começar mais um vídeo aqui, mais uma reflexão, mais um bate-papo, mais uma conversa. E eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Menina, se você não é inscrita, venha fazer parte, venha refletir com a gente. Comenta aqui embaixo também a sua opinião. E vamos aí buscar a nossa evolução. E tem um assunto que tem permeado muito a minha vida. Vocês sabem que eu tenho 30 anos, já sabem, né? Eu falei isso no primeiro vídeo. Daqui poucos meses eu vou fazer 31. E eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que não. Mas tem uma cosmovisão que a gente cria de que com 30 anos a gente já tem que ter conseguido várias coisas na nossa vida. Eu não sei se é assim com você também, mas comigo é assim. Você tem que estar casada, você tem que estar com filho, você tem que ter sua casa própria. Enfim, N coisas que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer até os 30 anos. E quando isso não acontece, como é que fica a coisa? Tipo, eu que não sou casada, não tenho filhos, enfim, como é que fica, sabe? Será que a gente não evoluiu? Será que a gente não avançou? É claro que sim, gente, é óbvio que sim. Mas é sobre isso. Estamos com pressa pra quê? A gente tá correndo pra onde? Entende? E é sobre isso que eu quero refletir com você. A cosmovisão de alcançar tudo dentro de um tempo previsto. Preste minha atenção. E a frustração de viver uma vida que não se enquadra nos moldes. Grande, né? Mas pensa como isso é profundo. A gente vive uma frustração de não viver uma vida que se enquadra nos moldes. E quais são esses moldes? São moldes criados. Gente, os moldes, assim, os padrões de sociedade de vida, eles vão mudando conforme as características do tempo vivido. Vou colocar assim, eu não tô conseguindo buscar aqui o termo técnico sociológico assim para falar sobre isso. Mas esses padrões, eles vão mudando e a gente vai vivendo isso. A gente vai vivendo conforme esses padrões. Se a gente não tiver cuidado, isso nos adoece, porque a gente vai vivendo sempre uma frustração atrás da outra. Então, até os 30 eu tenho que me casar. Ah, eu tenho que já ter filhos. Eu tô falando por mim, estou falando por mim, gente, porque pra mim tá sendo, assim, uma mudança. Eu tô tendo mesmo que permitir essa mudança dentro de mim, porque eu vivi anos da minha vida aprisionada. Eu já falei, acho que eu já relatei aqui, que com 25 anos que começou de fato a mudar, assim, e é isso que eu tenho vivido, né? Eu tenho permitido com que Deus mude a minha forma de pensar, a minha cosmovisão, ou seja, a maneira como eu vejo o mundo, o que de fato tem significado, o que eu quero carregar. Então eu coloquei aqui algumas coisas sobre isso, né? A gente tem pressa porque se criou um estilo de vida. E a gente quer alcançar esse estilo de vida. Faz sentido pra você? Comenta aqui. Conversa aqui comigo, que eu não quero me sentir a doida aqui sozinha, não. Mas pensa, a gente tem pressa pra se enquadrar num estilo de vida que foi criado. E esse estilo de vida, ele vai mudando conforme, vamos colocar assim, vai passando os períodos do desenvolvimento em comunidade da sociedade como um todo. Então, durante um determinado período, determinadas décadas, tal coisa era importante. Se casava muito cedo. Depois de um tempo não se casa mais tão cedo. São padrões comportamentais que vão sendo criados. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui até no último vídeo ou penúltimo vídeo. E a gente é influenciado por isso, certo? Só que tem coisa que não vai fazer sentido para a nossa vida, mas a gente quer porque quer aquilo ali. A gente corre, a gente se apressa e às vezes toma decisões erradas. Justamente porque a gente quer viver aquilo ali, quer porque quer viver. Como se aquilo fosse algo fundamental. Eu até coloquei aqui na minha reflexão. Como se isso fosse fundamental na nossa vida. E muitas vezes não vai ser. É a tal daquela coisa, a comparação. A gente quer porque quer viver uma vida sempre moldada a algum padrão que muitas vezes não vai fazer sentido para a nossa vida. Não faz sentido para nós, mas nós queremos. Às vezes não é o que Deus quer, mas nós queremos. E aí nós nos esquecemos de focar naquilo que realmente importa, que é o nosso desenvolvimento. Que é de fato fazer coisas que a gente precisa fazer. Tem pessoas que param a vida ou que ficam tomando decisões erradas. Eu já fiz isso, mas tipo, muito novinha, lá no ensino médio, indo ali pra faculdade, porque a gente quer apressar certas coisas, sabe? Muitas vezes entram num relacionamento errado, assim, que não é aquilo que vai nos fazer, que vai nos completar, que vai nos fazer viver o propósito de fato da nossa vida, o propósito que Deus tem para nossa vida. Às vezes a gente vai tomar certas decisões justamente para se enquadrar nesses padrões, porque a gente está com pressa e a gente vive nesse tempo,
sabe? Isso faz parte dos nossos dias hoje. A gente vive com pressa, a gente tem pressa, você tem que ter, você tem que fazer, você tem que ter tanto, até tantos anos você tem que fazer isso, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que ter muito dinheiro. A gente tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E isso, assim, gente, tem adoecido. Pelo menos eu falo por mim. Eu falo por mim, eu já vivi, eu não sei se eu já contei aqui, porque tem poucos vídeos aqui no canal. Eu tô conversando com vocês como se eu já conhecesse vocês há muito tempo, vocês me conhecessem há muito tempo. Enfim, mas eu vivi um período, assim, se eu não me engano foi em 2022, 2023, que eu inclusive excluí o meu Instagram. E eu fiquei mais de um ano sem usar o Instagram, usava só o da empresa, no caso postava coisas da empresa. E foi bom pra mim naquele período, porque eu tava me comparando muito. Eu criei essa visão e eu tava com pressa, e não aconteceu aquilo que eu planejei naquele ano. E gente, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, fiquei depressiva, de verdade, eu fiquei doente. E até que eu parei, e foi um processo, assim, de Deus mesmo comigo, sabe? Pra me fazer aprender. Sabe aquele deserto que pra você aprender a confiar em Deus, a ter dependência no Senhor? E eu parei e pensei, gente, eu tô correndo pra quê? Eu tô correndo pra onde? Quem foi que disse que tem que ser nesse tempo? Quem foi que disse que tem que ser agora? O que que tem que ser? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar evolução sempre. E entender que o tempo do outro minha amiga, ou alguém que eu acompanho na internet, ou uma prima, se casou cedo, tem filhos, e o seu sonho é ter uma família. Gente, assim, eu tenho uns grandes sonhos que é ter minha família. De verdade, assim, Deus sabe disso. Estou aqui abrindo meu coração mais uma vez. Mas esse é o... Assim, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito... não vou mentir pra vocês, sendo bem sincera aqui com vocês. Tem gente que vai falar que idolatria, vai viver tua vida. Mas, gente, sério, eu tenho muita... Deus conhece meu coração, não adianta ficar mentindo. Ele sabe. Então, eu tenho muito desejo de ter a minha família, sabe? De me casar, de ter uma família, de ter filhos. Eu tenho esse desejo muito forte no meu coração. Só que durante um tempo, principalmente depois que eu vivi uma frustração, um relacionamento longo que eu tive, que até então eu iria casar com essa pessoa, enfim, isso aí já é outra coisa, porque eu acho que vocês não têm interesse de saber. Mas depois que eu vivi essa frustração, sabe, do término e de eu achar que, nossa, achei que fosse com ele, tava tudo já sendo organizado, aquela coisa, eu entrei na paranoia, porque assim, a minha volta, todo mundo ali, minhas amigas, sabe, casadas e tudo mais. Só que eu passei por uma experiência, até com uma amizade que eu tive, em que eu estava com pressa, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de término, e eu com pressa, não, eu tenho casal, tem que ter minha família, ai, Senhor, porque comigo não, e todo mundo vai, menos eu. E aí eu tive uma amizade nesse período muito próximo, que essa pessoa tinha casado mais cedo, tem, né, uma filha linda, agora tem mais filhos, só que ela vivia, assim, não era uma vida plena, feliz, ela tinha atropelado etapas. E esse é o ponto. Ela tinha atropelado etapas. E não é que ela não tinha uma família feliz e tudo. Não, tava naquela construção. E a gente vai sempre amadurecendo. A gente nunca vai estar pronto. Não é o tema central desse vídeo. A gente nunca vai estar pronto 100%. Mas a gente pode buscar essa evolução para que estejamos melhor, né? Para viver determinada coisa na nossa vida. E essa pessoa, assim, apesar de ter tudo aquilo que eu queria, ela tinha, mas ainda tinham lacunas nela que faltava de desenvolvimento pessoal, como falta sempre vai haver para nós. Nós não somos perfeitos, nós não vamos alcançar a perfeição, tá? Cristo é perfeito, Jesus foi o homem perfeito e só. Mas ela tinha essas lacunas na vida dela, que era, assim, de inconstância e que era de infelicidade, e ainda que tivesse uma família linda. Então, assim, às vezes a gente fica colocando nessa pressa, nessa corrida, ao invés de a gente estar apressado em, de fato, desenvolver áreas da nossa vida, competências, sabe, habilidades, como saber como nos relacionar melhor, como que eu me relaciono melhor. Eu tenho buscado isso na minha família, esse tempo que eu tenho ficado na casa dos meus pais. Eu tenho buscado isso, como que eu posso me relacionar melhor, como que eu posso desenvolver amizades saudáveis, como que eu posso estar saudável. O que eu tenho feito com a minha casinha, com a minha cabeça aqui, com os meus pensamentos, o que eu tenho feito, sabe? O que eu tenho permitido que entre, que faça morada. Então, às vezes, nós perdemos muito tempo... O galo cantando. Às vezes, nós perdemos muito tempo tentando nos enquadrar nesses padrões e nós corremos, gastamos toda a nossa energia e perdemos tempo. Eu costumo dizer que quando a gente perde tempo, a gente perde vida. Quando a gente insiste naquilo que não é para ser a prioridade naquele momento, a gente está perdendo a nossa vida. E aí vem a ansiedade, vem uma série de fatores. É o medo do futuro, a gente não vive o presente com medo do futuro, ou não vive o presente pensando só no futuro, em algo que não está no nosso controle.
E a gente perde o fio da meada. E aí, minha filha, só Deus mesmo na nossa vida. Graças a Deus pela misericórdia dele. Mas é sobre isso. E eu tenho vivido esse resgate dentro de mim. Eu tenho vivido esse resgate dentro de mim, sabe? E isso envolve muitas coisas, gente. Envolve você não se importar com o que os outros pensam de você. Mas sim, você ser uma pessoa agradável, em você ser uma pessoa que tá buscando desenvolvimento, tá buscando se relacionar melhor com os outros. Entender a si mesmo, sabe? Respeitar os seus limites. Eu entendi, por exemplo, isso foi o que mudou, foi a virada de chave na minha vida. É no meu pensamento que foi a virada de chave na minha vida, que é pensar que tudo tá no controle de Deus, sabe? Se eu tô no centro da vontade do Senhor, se eu tô buscando ali estar sendo a sua vontade, ser uma filha melhor, eu preciso entender que tudo tá no tempo dele, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu não preciso ter pressa. O que eu tenho que ter pressa? Eu tenho que ter pressa em deixar com que Deus molde em mim o caráter que ele tem para mim. Essa é a pressa que eu tenho que ter. Eu tenho que ter pressa de viver o que Deus tem para mim, sabe? De estar com ele, de viver a plenitude da presença dele. Essa é a pressa que eu tenho que ter na minha vida. Eu não preciso ficar me preocupando com coisa que tá fora do meu controle. Porque cabe a Deus todas as coisas e eu preciso confiar nele. Então, assim, esse nem era o vídeo o assunto que eu ia compartilhar hoje. Eu tinha feito uma ordem ali, né, cronológica de alguns temas. E hoje seria o vídeo de metas para 2026, que eu tô pensando ainda em como eu vou fazer, sabe? Mas eu tô analisando se eu vou trazer apenas fundamentos e reflexões que nos ajudam a criar essas metas, ou se eu vou de fato trazer as metas. Não sei ainda, se você quiser deixar sua opinião aqui embaixo. Mas é sobre isso. A gente tá com pressa de quê? A gente tá correndo pra onde? Será que a nossa corrida tá sendo pra direção certa? Ou será que a gente tá apenas gastando a nossa energia, perdendo o foco daquilo que realmente importa? Então, assim, pense sobre isso. E o desejo do meu coração é que, assim como eu tenho buscado essa mudança, como eu tenho buscado viver isso, que você também busque viver isso, sabe? Não ficar correndo para se enquadrar em padrões que não vêm de Deus. Porque cada um tem uma vida, cada um tem uma trajetória, Deus tem uma obra na vida de cada um. E Ele conhece a nossa história. E aqueles que são seus filhos, Ele está no controle de todas as coisas. Então, que você durma hoje pensando nisso, que você acorde amanhã pensando nisso, que você consiga descansar a sua cabecinha, assim como eu tenho buscado descansar. E não se importar. Eu sei que é difícil, às vezes a gente quer muito, principalmente quando é algo que a gente deseja muito. Mas a gente precisa entender que há um tempo e que nós precisamos correr, nós precisamos ter pressa para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente precisa ter pressa para sermos melhores, para viver aquilo que já está designado pelo Senhor, para viver aquilo até que está na tua palavra para nós, que Deus já se revelou através da palavra dele, das escrituras, da Bíblia. Então, assim, eu tenho que ter pressa para algumas coisas, mas para outras compete ao Senhor. E eu prefiro viver assim, porque isso tem me trago paz. E eu espero que isso também traga paz ao seu coração. Então, até o próximo vídeo, estaremos aqui refletindo mais um pouco. Tô pensando se eu vou mudar um pouco os formatos dos vídeos aqui, não sei ainda. Tô conhecendo a plataforma, começando a criar aí uma comunidade, um público, então eu tenho muitas incertezas e inseguranças, mas o propósito principal aqui é partilhar reflexões, aquilo que faz sentido pra mim, que tenho buscado no meu desenvolvimento pessoal. Então, o formato eu não sei ainda como é que vai ser daqui pra frente, por enquanto vai ser dessa forma, mas eu realmente espero que você pense sobre isso. E se de fato falou com você, curte aqui, se inscreve, faz parte dessa comunidade aqui e ajuda também esse canal a crescer e as mensagens chegarem a mais pessoas também. Beijo no seu coração, fique em paz e corra para ser aquilo que Deus quer que você seja, porque nele não há sombra de variação alguma.